Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as tardes, todas as manhãs, todas as noites. Porque pegue na mão de Deus e vá. Porque só Ele salva, viu, gente? Não tem outra salvação. Só Deus salva. E, inclusive, estão falando que eu falava esse bordão aqui. Deixa eu falar. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de falar todas as vezes que eu escutava na BHFM. BHFM tinha o nosso grande radialista, William Jorge. Ele que falava isso. Bom dia, vida. Eu não sei nem se tem gravado isso. E aí eu adotei isso, porque eu sempre quis falar isso. Eu falei, um dia eu vou falar isso. Então acredite nos seus sonhos, ou acredite nas suas vontades, que um dia você chega lá. Gente, hoje nessa tarde, sexta-feira, eu estou muito feliz. Viu, Rafael Ribeiro, que você fala que toda vez eu falo isso, mas estou mesmo. Não são poucas pessoas que o grande prefeito de Sabará, uma cidade que eu admiro, que eu a visito desde criança, está aqui comigo. Como é que eu não posso estar feliz? Muito boa tarde, querido amigo prefeito Wander Borges. Boa tarde, Raul. Uma alegria estar aqui com vocês essa tarde. A alegria é toda minha, Wander. Aqui, prefeito, é diferente de tudo. Aqui você pode beber água, você pode cafezinho, o pessoal que você trouxe pode ficar aqui na sala. Tudo aqui é diferente. É como se estivéssemos naquelas praça lá de Sabará, aquele coreto lá, sentado lá, conversando fiado, conversando sobre a vida. Aqui não é aqueles coisas de protocolo, programa protocolizado. Aqui não. Aqui você pode falar errado, pode falar o que quer, pode falar o que não quer, pode falar tudo, como se estivesse na mesa da sua casa, que eu sei que você deixa as pessoas muito à vontade lá em Sabará. Seja bem-vindo ao Nem Tudo é Só Política, prefeito. Eu que agradeço, viu? E realmente me sinto à vontade aqui. Prefeito, e um abraço, viu, Zé Vitor? Ó, seu papai aqui, tá faltando você aqui também, viu? Ô, prefeito, a verdade é o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, que eu admiro tanto o seu trabalho lá em Sabará, uma cidade da região metropolitana tão querida por tantas pessoas, que tantas pessoas visitam ali. E tem coisa, ô prefeito, tem vezes que eu saio daqui de Belo Horizonte e vou pra lá. Na noite, falo, não tô fazendo nada, vou lá para aquele bar comer aquele bolinho de carne que é muito famoso ali naquela subida ali, acho que chama até Boteco o lugar, Boteco. Tá não certo. sei se é Boteco aí. Aí eu vou lá, sento lá, como lá sozinho, Deus. E depois volto de tão perto, que é uma cidade boa, alegre. Prefeito, eu gostaria de que você contasse um pouco da sua infância, como foi em Sabará. Olha, eu nasci em General Carneiro, né, que é o chamado distrito de Carvalho de Brito, pertencente à histórica Sabará, né? Fui criado ali na beira da linha férrea, né, ouvindo ali o buzinaço das máquinas da rede ferroviária federal, né, antiga rede, sabe? Estudei ali na escola Elísio Carvalho de Brito, também em General Carneiro. Depois fui fazer Senai, já ali no Horto, né, na rua São Jerônimo, tá? O ônibus é o 8802, não mudou, não, agora mudou, mas era o antigo 8802. General Carneiro. Né, o General Carneiro, o vermelhão da turma. Vermelhão da turma. E era uma coisa engraçada, né? Quando a gente pegava o ônibus ali em Belo Horizonte, em qualquer ponto, a hora que você entrava no ônibus, a turma que morava nos bairros mais centrais de Belo Horizonte gritava pra gente, né, traz um casal de tatu pra gente. Né, era mais ou menos assim, porque a gente morava como se fosse na roça, era distante. Né? E aí depois, logo em seguida, entrei no Banco de Crédito Real de Minas Gerais, né? Também trabalhei por muitos anos lá no banco, depois vim fazer um curso superior aqui na faculdade da UNA. Infância humilde, o prefeito? Olha, de muita luta, né? Lá em casa são 8 filhos, homens. Só meu pai trabalhando, né? Você imagina, né? Só para você ter uma ideia, a minha mãe, que Deus o tenha, ela lavava roupa de time de futebol. Nossa, para se ter uma ideia. Então, era realmente uma luta. Aquele dinheirinho ali ajudava. E tinha algumas coisas engraçadas, né, que a gente lembra aí. Por exemplo, como era só homem, como dizia minha mãe, homem não, nasceu do sexo masculino. Homem é outra história que o tempo vai dizer. Verdade. Né, no sentido bom da palavra. E tinha aquele armário, né, chamado cômoda, sabe? E ali quem chegava por último pegava a meia cueca rasgada.
tá? Porque não tinha, né? Mas o tempo foi passando, depois todos começaram a trabalhar e as coisas foram desenrolando. Eu, quando entrei no Banco Crédito Real, para você ter uma ideia, eu entrei como na questão de guarda-mirim, né? Guardinha, contínuo, e eu servia o café, tá? De mesa em mesa. Lavava as xícaras, daí eu botava o cafezinho, ia em cada mesa, e me lembro das pessoas que trabalhavam comigo. Tinha o talão de cheque para buscar, tinha o cheque para descontar, tinha as contas para pagar, né? Enfrentava essas filas de banco aí, porque não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso, não tinha hoje essa facilidade que tem desse mundo virtual, né? E fomos escrevendo aí, né, essa luta de trabalho, né, de dedicação. Depois eu fiz concurso para o Tribunal de Contas do Estado, né? E também logrei êxito, graças a Deus, e fui seguindo. Logo em seguida, né, fui candidato a vereador numa máxima que tinha 2 grupos no banco que eu trabalhava, que era o grupo do saudoso El Garcia e o grupo do antigo governador Rondon Pacheco, sabe? E era tanta confusão ali, e em determinado momento eles falaram, eles vão tirar vocês daí, sabe? Falei, mas como assim? Falei, aí nós entramos numa candidatura, né, que aí eu sempre entrava de licença, né? Eu lembro, por exemplo, de alguns nomes, né? Raul de Melo Filho, né? Zé Augusto Brandão, Teófilo Prato Santos, Léo Meirelles, Deise de Almeida Duque, Terezinha Figueroa, Elmer Vilas Boas. Mas você foi candidato aqui ou em Sabará, primeiramente? Não, porque eu primeiramente, sei que foi candidato aqui. Em Sabará. Você foi vereador em Sabará. Vereador em Sabará, né? E naquela época eu tive uma votação muito expressiva, né? Para você ter uma ideia, era o ano de 1992, tá? E eu tive mais de 900 votos. Nossa Senhora. Naquela época, hoje se ganha Você era eleição. eleito aqui em Belo Horizonte, 900 votos naquela época? Era uma votação muito expressiva e tudo, né? E ali a gente iniciou uma caminhada. Logo depois vindo a candidatura de prefeito da cidade de Sabará, tá? Quando prefeito, logo no segundo dia de governo de 1997, nós nos deparamos com uma das maiores enchentes da história da região metropolitana. E ali o Rio das Velhas levou algumas pontes, entre elas a ponte que acessava o Santuário de Santo Antônio de Roça Grande. Então ali teve as grandes dificuldades, né? Um senhor lá, que era vereador, fez primeiro uma balsa, mas ele cobrava, tá? E logo em seguida a gente fez lá uma passarela, né, com as barcas embicadas para cima, até o seu Weber Pinto, que tem uma empresa lá que fez pra gente, e aquilo ele ficou melhor do que as passarelas do Exército Brasileiro, com todo respeito, sabe? O rio subia, a passarela subia, baixava, baixava. E depois, né, em 1998, um ano e meio depois, a gente entrega uma ponte nova, arqueada, de 114, 118 metros, sobre o Rio das Velhas, com apoio, inclusive, né, do ex-governador Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo, meu correligionário. Sim. Um abraço, Eduardo Azeredo. Quer dizer, o nome dessas pessoas a gente fala por gratidão. Claro. Né? A história jamais pode ser esquecida. A história pode ser esquecida e pode ser negada. Claro. Então, mais ou menos um pouco dessa caminhada ali no General Carneiro, no Marzagão, onde é que tinha a Companhia de Tecidos Minas Gerais, né? Andei também naquela época, estava se criando o bairro Nações Unidas, e eles contratavam, né? Naquela época não tinha Estatuto da Criança e Adolescente, eles contratavam os meninos de 10 anos, 12 anos. E você começou a trabalhar cedo. Para pregar, entendeu? O preguinho no taco para colocar nos quartos, nas salas, e ali a gente ganhava, entendeu? Por metro. Era um negócio assim muito interessante. E aí, mas você, com esses 8 irmãos, você, em casa, todos ajudavam? Ou tinha um que ajudava mais, um que ajudava menos? Não, ou os outros eram mais novos? Não, eu sou o segundo, né? Então nós começamos a trabalhar, o primeiro, né, o Wagner, depois eu, depois o Wilton, o Vanos, o Weber, e aí veio a reca toda. Toda trabalhando. E aí, à medida que todo mundo trabalhava, passava a dividir
um pouco das despesas e apoiar em casa. Ô, gente, o Wander foi vereador, prefeito várias vezes, secretário de Estado e agora está prefeito novamente e deputado estadual. O Wander tem uma vasta experiência na vida pública. É o que ele vai falar aqui, porque além de ter vasta experiência, ele tem muitas obras também colocadas no papel, tanto na cidade de Sabará, que eu sou testemunha ocular e auditiva dessas obras, e pela vasta experiência que ele tem na vida pública. Ele vai contar um pouco aqui, mas antes eu vou fazer uma propaganda do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Gente, é o melhor instituto. Quem quer fazer concurso, faça, contrate, que eles fazem tudo por vocês, a prefeitura, inclusive, viu, o Wander? Para o seu sucessor aí que ser eleito, o instituto é maravilhoso. E determinante. Um abraço ao Rafael, quem faz, passa. Enem, pré-Enem e agora colégio. Ô, Wander, você vai contar um pouco aí também agora, prefeito, sobre as obras que você fez, sobre o que mudou na vida, na cidade, a sua vida pública que sempre foi voltada ao povo, sempre foi muito bacana com o povo, você sempre foi muito carismático, você sempre foi muito bem o seu acesso que as pessoas têm é muito fácil de ter um acesso com você. Você é muito popular, você é muito povão, você é muito humilde, simples. Então eu gostaria de saber de onde que vem isso, como que construiu isso e aonde que chegou tanto êxito assim na sua vida. A bem da verdade, né, eu entrei na vida pública até por um chamamento do meu pai. Ele que induziu e que forçou a barra, né, eu era da iniciativa aí de uma economia mista, né, que era o Banco Crédito Real de Minas Gerais, onde o Estado era o maior acionista, sabe? E ele começou a forçar a barra. Né? Do outro lado tinha o pai da minha mãe, que também tinha sido vereador, né? O Moacir, o seu Moacir Godard. E aí o meu pai começou, não, você entra, e acabei, entendeu? Como se diz. E chamar de um pai é uma ordem, né? Sendo conduzido a esse processo, né? E tinha, assim, uma relação muito complexa, porque naquele momento, até as dificuldades de se acessar o centro histórico era complexa. Então tinha uma divisão muito forte daquilo que tinha nos distritos e que tinha o centro histórico. O centro histórico muito pujante, né, de uma história linda, maravilhosa, com personalidades, entendeu, do maior calibre, né? Exemplo aí, por exemplo, Sepúlveda Pertence, sabe, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente, e tantos outros ícones da histórica Sabará. E aí a gente acabou entrando nesse processo, e um grande desafio que a gente teve foi unir um pouquinho a cidade, porque existia uma certa divisão entre o distrito de lá, porque muitos eram voltados a uma vida social, profissional e até estudantil em Belo Horizonte, sabe? E a gente precisava de unificar a cidade. Primeiro, por exemplo, um dos atos que a gente ajudou a construir foi organizar o sistema escolar. E conseguimos também, né, aí junto, dando um apoio muito grande ao saudoso Mário Guerra, pai do reitor da Faculdade de Sabará, Marcelino Guerra, e nós fomos a Brasília e ele já estava com todo o projeto e retiramos do papel a tão sonhada Faculdade de Sabará, que começa a funcionar já no início da nossa gestão pelos idos de 97. É na entrada ali de Sabará. Logo na entrada. E hoje já formou diversos jovens, alunos, né, pessoas na questão de letras, de administração, no caso do direito, né, tem uma nota máxima no direito, e hoje faz curso de pós-graduação, aprovou agora a questão dos cursos EAD. Então, com isso a gente organizou também um outro sistema que era a construção de diversas escolas. Tá? Para você ter uma ideia, uma outra região que é ali o bairro Alvorada, Nova Vista, Bom Retiro, Rio Negro, Novo Alvorada, a primeira escola municipal fomos nós que construímos. A segunda também, a terceira também, as creches, entendeu? Os postos de saúde, porque não tinha esses equipamentos do lado de cá, sabe? E a gente foi unificando a cidade como um todo, né? E aí precisava de profissionalizar, entendeu? A gestão também. Tá? E a gente levou um pouquinho da experiência de banco que a gente tinha para essa gestão. Só para se ter alguns números, né? A cidade tinha apenas 55% de rede de esgoto, sabe?
60% de energia elétrica, tá? E a média também, entre 55% a 60% de água potável que chegava às casas, né? Nós tínhamos um lixão a céu aberto, que em abril de 1997 ele ganha a primeira página do Estado de Minas, né? Naquela época era através da ANDA, sabe? E dizendo que ali tinha crianças, tinha não sei o quê e tal. E a gente foi mudando um pouco desse perfil. Tinha a questão também da duplicação da rodovia Belo Horizonte-Sabará, né? E eu estou falando dos mandatos anteriores. Isso que eu tô vendo aqui, porque são muitas coisas, porque você teve 6 mandatos lá na Não, nós vamos finalizar agora passando o bastão, né? Com a sensação, né, assim, do dever cumprido, né, dentro das condições econômicas da cidade. A cidade, ela foi povoada a partir de 82, eu não estava lá, com adensamentos e ocupações muito complexas, sem um nível de planejamento adequado. E essas pessoas começam a ter necessidade de ser servidas pelo serviço público. Mas sem o planejamento, a dificuldade, ela aumenta, né? A primeira coisa que a gente tentou reorganizar foi a construção de unidades multifamiliares, né? Com um primeiro empreendimento próximo ao bairro de Santo Antônio Roça Grande, do chamado Tenda. Inclusive, naquele momento, eu induzi diversos funcionários a comprar o seu apartamento ali, né, da Tenda naquela época. E eu me lembro de um funcionário que falou: eu vou morar nessa casinha de pombo? Não vou de jeito nenhum, tá doido? Tudo. Sabará tinha uma ideia, né, a partir de 82, de doar terreno. E doava de qualquer jeito. Desapropriava um terreno, tá? Geralmente não pagava o dono do imóvel terreno e passava para terceiros. Sem a infraestrutura, sem água, sem luz, sem esgoto, sem escola, sem posto de saúde, sem drenagem, sem uma via adequada. E a partir do momento que aquele sujeito passava a morar ali, ele, entendeu, começava a fazer suas reivindicações que são legítimas. Claro. Mas o planejamento ele não foi executado dentro do que determinava a Lei 6766 da época. Tá? E aí nós fizemos o primeiro Tenda. E é engraçado que esse funcionário, na época, ele deixou de comprar o apartamento para comprar uma Brasília. Tá? E hoje ele continua pagando aluguel. Nossa. Tá? E aqueles que compraram o apartamento, juntaram, né? Não era essa questão de hoje, que hoje qual que é o problema hoje do imóvel? O imóvel hoje está muito distante da renda do cidadão, sabe? Tanto é que naquela época você tinha financiamento que era de 120 meses. Sim. E alcançava a pessoa de menor poder aquisitivo. Atualmente, você tem aí financiamento que vai de 30 anos. Tá? E é muito público e notório você fazer uma pequena avaliação. Em 94, nós temos, né, o Plano Real, que praticamente equilibra o dólar, né, dentro do real. 1 a 1. E hoje o que você tem? Você tem R$5,5 para $1. O que você deu resumo disso tudo? Nós perdemos o poder de compra, entendeu? Nós perdemos poder aquisitivo, o salário, entendeu? Mingou e esses bens ficaram mais distantes, sobretudo daqueles, entendeu? Que estão nessa linha da pobreza, né? Você pega, por exemplo, já em 2018, a gente já passa um pouquinho, tá? Você tem aí praticamente 10%, entendeu? Da população em extrema pobreza, sabe? É um negócio assim muito complexo. E aí a gente fez essas primeiras intervenções e alguns amigos meus, né, funcionários da prefeitura, que naquela época compraram os apartamentos, depois pagaram e depois venderam e compraram um imóvel melhor e a coisa foi crescendo, né? Continuando nesse sentido, né? Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ô prefeito. Existe ainda, que o carnaval lá é muito famoso, Sabará, um dos mais famosos na região metropolitana, pelo menos era, não sei hoje, mas era na época que eu pulava muito carnaval, era.
Existe o bloco 13 de maio ainda lá? Esse bloco maravilhoso. Sim, existe É sim. meu dia, por isso que eu falo. Outra vez eu cheguei nessa barata, deixa eu contar essa história rapidinho. O caminhão virou 13 de maio. O pessoal pulando tudo. Eu falei, que data linda é a minha data. E é um bloco famoso e carregava multirões lá. Existe esse bloco aí? Existe o bloco, sim. Carnaval é muito famoso lá em Sabará. O 13 de maio, né? Lá, o Piranhas do Morro. A prefeitura apoia esse cara, motiva esse povo lá, né? Motiva. E tem um detalhe interessante nisso, né? O que é bacana no carnaval? É claro que o carnaval teve mudanças, né? O prefeito Márcio Lacerda vem e faz um incremento forte. Claro, lógico. Em Belo Horizonte, que não cabe. Isso aí tira um pouco do carnaval das regiões metropolitanas, né? Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. Só que nós lá fizemos um outro caminho. Nós incrementamos as bandas de música tradicionais naquela época, que era São Sebastião, Lira da Paz, Santa Lúcia, Santo Antônio de Roça Grande, Santa Cecília, Nossa Senhora de Fátima, entendeu? E com isso, essas bandas, né, nós passamos a incrementar com subsídio, sabe? Colocar recurso, né? Em parceria com a comunidade, com a população, fizemos algumas sedes dessas bandas de música, que é a do bairro Ana Lúcia, sabe? Que é a de Ravena, a banda Lira da Paz de Ravena, ela ficou 42 anos parado. E hoje, lá no distrito de Ravena, ela tem um imóvel muito bacana, inclusive vai ter eleição agora. Por quê? Porque esses meninos, entendeu? Que formavam nas bandas de música, eram os atores, entendeu? Das marchinhas de carnaval dos blocos caricatos, entendeu? Já antigamente. Em fevereiro, março. Tá? Então você treinava o sujeito ali no trompete, no trombone de vara, no saxofone, na flauta, e ia todo mundo. Muito então, bacana. quer dizer, você fazia duas coisas. O tempo foi mudando, diminuiu um pouco essa questão, o pessoal não deu o incentivo necessário, duas dessas bandas praticamente fecharam, sabe? Nós estamos agora reerguendo e estamos finalizando a construção da sede da banda de São Sebastião em General Carneiro, na rua Minas Gerais. A obra agora está entrando na parte de pintura. Uma obra muito bacana, onde estamos com tudo já pronto para voltar, inclusive com os instrumentos já adquiridos. Muito bacana. É assim, é uma coisa assim, fora de sério. E esses meninos, né, eles têm disciplina, têm regra. A banda molda o menino, o cidadão da manhã. Essa semana eu ouvi uma coisa seguinte que choca a gente, né? Nós perdemos uma pessoa ali no assassinato aqui no Anel. Uma menina que já ia com o esposo, né? Até meu amigo, para passear. E parou 4 horas da manhã, 4 e pouco, para mexer no som. Veio um cara, deu um tiro, a menina morreu. Aí um fala comigo, olha, só reinventando o ser humano. Ou então fazendo o quê? Educando. Né? Acho que a educação é que transforma os meninos e meninas. Não tem outro caminho, sabe? Se o chicote, pancada, penitenciária resolvesse o problema do país, nós não tinha problema. É verdade. Né? Então, quer dizer, a gente passa um pouquinho nessa época e volto, né, em 2017, sabe? Né? Nós tínhamos organizado algumas coisas nesses mandatos que me sucederam, a exemplo do pronto-socorro, chama UPA, Padre Lázaro. E aí tem um negócio interessantíssimo, né? Era governador o professor Anastasia. E ele negocia com o governo federal a construção de 10 pronto-socorros em Minas Gerais. Sabe? E eu era deputado e secretário de Estado. O professor me chama e fala, olha, dentro daqui que a gente está avaliando, fazendo o diagnóstico, lá em Sabará cabe um pronto-socorro. Você arruma o terreno lá com o prefeito, né? E eu falei, não, deixa comigo, tá? Eram 5 milhões. Ele arrumou 50 milhões do governo federal, sabe? E aí nós construímos a UPA Padre Lázaro, que hoje tem 350 funcionários, são 130 médicos, sabe? Temos lá um custo mensal de 2.400.000, então eu estou falando de quase 30 milhões ano, com apoio também do governo federal e governo do estado, mas há de ressaltar que em determinado momento da história, o governo do estado deixou de repassar esses recursos e a prefeitura bancou tudo isso com dinheiro próprio e logo em seguida, em 2018, 2019, a gente monta lá o SAMU, que era outra confusão que tinha aqui. O sujeito de Sabará ligava,
olha, o SAMU não é atendido, essa região não é atendido. Organizamos, montamos tudo bonitinho, hoje funciona plenamente e tá lá. E aí, entendeu, viemos dando uma reordenada nisso tudo, fizemos aí até agora, né, 12, né, acho que são 12 ou 13 pontes, tá? Com ênfase a uma sobre o Rio das Velhas, que dá acesso ao Distrito Industrial do Arraial Velho, um complexo viário em General Carneiro, e eu me lembro de uma questão, né? Sai o governo Pimentel, entra o governo Zema, sabe? A ArcelorMittal, junto com a Anglo, né, e outras empresas que atuavam em Sabará, começa a ter um problema numa ponte da rodovia MGT 262, antiga, hoje é chamada MG5, liga Sabará a Belo Horizonte, e essa ponte ela foi construída, inaugurada nos anos de 1960. E ela tem uma capacidade para 20 e poucas toneladas. E as carretas ali começavam a passar com 45, 50. Você imagina, você projeta uma ponte em 60, onde não tinha carreta bitrem, pesado. Não tem, você tinha um caminhão da Scania. Sim. Tá, aqueles vermelhão, o vermelhão. Laranjado, né? É laranja, é o famoso Scania, 113, né? 113, Raul. Famosa. E aí, nós assumimos a responsabilidade e fizemos essa obra, sabe? Porque qualquer problema ali, a economia da cidade de Sabará estaria em xeque. E logo em 13 de julho do ano passado, de 2023, a gente vai lá e entrega esse complexo, deu num investimento da ordem de quase 30 milhões de reais. E não perdemos de vista a ponte de 1960. Reforçamos toda a estrutura dessa ponte de 60. Hoje a de 60 virou mão e outro na contramão e um viaduto sobre a linha férrea. O bom é que você manteve, né, a ponte tradicional e segura agora, né, ô prefeito? Gente, eu tenho que falar isso porque eu sou testemunho, não é puxando o saco do Wander, não é por ser meu amigo, eu adoro o Wander, mas olha, se tem uma Sabará antes e pós-Wander. Essa é a verdade. Wander fez quase tudo que Sabará tem. Me desculpa, Fantini, gosto de você também, mas o Wander foi o prefeito modelo lá. Todas as vezes que eu vi a administração do Wander, eu sempre bati palma. Não é à toa que ele sempre sai com êxito, com aprovações magníficas na cidade. O Wander tem história dentro de Sabará. Me perdoe os outros prefeitos, mas eu, em Sabará, sou Wander. Sou Wander porque sou testemunho ocular do que ele fez lá. Um homem trabalhador. Então eu tinha que dar esse depoimento, porque senão seria justo da minha parte não falar aqui, tá? O programa é meu, tudo, mas não seria justo. E não estou falando isso porque eu estou na frente dele, não, porque todo mundo me conhece. Falaria isso em qualquer lugar. Como já falei isso várias vezes em Sabará. Ô, Wander, e tem uma cidade, o prefeito, tem uma igreja lá também, que quando eu era pequeno, sempre me contava muita história antes da gente entrar rapidinho, eu queria que você comentasse sobre esse meu comentário. Tem uma igreja lá que meu pai sempre falava, meu pai argentino, também, lá vendo, os escravos, antes da construção, antes de terminar, saíram tudo, foram libertados, aí deixaram essa igreja só na entrada dela. E é verdade, ela só é feita de pedras lá e é inacabada. Essa igreja, como é que chama ela? Conta a história rapidinho dessa igreja. Na verdade, a igreja é Nossa Senhora do Rosário, né? Ela está locada na praça principal, na lá praça em cima. Melo Viana, né? Inclusive, domingo próximo agora, nós tivemos lá, deu a apresentação dos congados, né? Foi uma festa maravilhosa. E essa igreja, ela tem dentro dela uma capelinha, que inclusive a própria prefeitura fez alguns reparos na parte interna dela, organizamos uma questão de banheiro lá dentro, e foi isso mesmo, né? Nós tínhamos aí, e com a abolição da escravatura, deu, a obra para, e do jeito que parou, lá está, bem conservada. Sim. Eu falo até o seguinte, né? Às vezes, muitas pessoas saem daqui para ir para o exterior, né? E às vezes esquece de visitar as belezas do país. E as histórias estão logo aqui, tão perto delas. Entendeu? Então lá é muito bacana. Lá tem uma outra igreja também que a gente praticamente reergueu, que é a Capela da Soledade. Ela, se você sobe 5 quilômetros, 2,5 de asfalto, 2,5 de terra, uma capela do século XVII, que servia de passagem entre Sabará e Santa Luzia, para os tropeiros.
E ali eles passavam, dormiam, tinha até na época o cemitério. Essa capelinha também tem aí uma média de 4 missas por ano, mas é uma coisa maravilhosa. Você vê, agora recente, nós entregamos, né, o restauro pleno da Capela de Santo Antônio do Pompéu, que é outro lugar também muito bacana, que tem o Festival do Orar Pro Nobis, tá? E num acordo com quem? Com o Ministério Público, com a Arquidiocese, com a comunidade e, obviamente, a Prefeitura, tutelando, né, todo esse encaminhamento. Foi entregue agora recente a restauração da Capela de Santo Antônio. Ficou assim, muito linda. Reformamos também a parte da Igreja das Mercês, a parte externa da Nossa Senhora da Conceição. Tem muita coisa acontecendo. Mas eu estou lembrando aqui de um fato também, sabe, algo muito interessante. O Instituto Ayrton Senna, né, e esse ano fez 30 anos da morte do Ayrton, sabe? Ele já atendeu mais de 36, entendeu, milhões de crianças, sabe? Pelo Brasil afora, sabe? Olha, o Instituto que fez história de mudar as pessoas, entendeu, para melhor, de enxergar na criança o potencial de produção de renda, de riqueza, de um mundo melhor, né? E há cerca de 2 meses atrás, né, eu fui convidado para ir a São Paulo pelo Instituto Ayrton Senna e recebi das mãos, né, da Viviane Senna, irmã do Ayrton, né, uma homenagem pelas parcerias que nós fizemos em Sabará, em 2 projetos. O Acelera Brasil, que corrigia, entendeu, a questão da repetência, e a Escola Campeã, que trabalhava na gestão. Então isso assim nos dá assim uma alegria muito grande nesses encaminhamentos. Eu falo uma outra coisa, né? E até um dia eu brinquei com o Aécio, né, que foi um baita governador do estado de Minas Gerais, né? Uma das primeiras cidades, entendeu, do país a lançar o ensino fundamental de 9 anos foi Sabará, sabe? E olha, nós lançamos, né? Logo depois, o governo do estado também, e aí o Aécio também já veio e lançou, sabe? Dentro do âmbito do governo de Minas. E um negócio muito bacana. Você quer coisa melhor do que o aprendizado? Hoje, por exemplo, nós temos um programa em Sabará chamado Criança Feliz. Esse programa veio gestando aí durante anos, do governo federal, passa governo, sabe? E no final ele tomou uma forma, tá? O que esse programa visa? Ele pega as gestantes de 0 a 6 anos, as gestantes, pega as crianças de 0 a 6 anos e a gente trabalha com essas mães e com esses pais. Nós temos hoje 1.000 crianças nesse projeto, com os nossos visitadores, coordenadores, que vão ali conversar com aquela mãe, conversar com aquelas crianças, para tentar ajudar como que tem que ser conduzido isso. Olha, os estudos, né, estão aí comprovando que essa meninada de 0 a 6 anos é o momento da formatação do caráter, da personalidade. Então, isso tudo está sendo feito lá em Sabará. E tivemos agora um programa que nós vamos montar o Plano Municipal da Primeira Infância dentro da cidade de Sabará, já com todo esse arcabouço organizado. Incrementamos algumas creches, tivemos dificuldades com o governo federal, né, que não repassou os recursos necessários para a gente terminar algumas. Algumas estamos terminando com recurso próprio, né? Por exemplo, fizemos lá no bairro Nova Vista, a do Mário de Lima, ali na Avenida Amália, está lá já funcionando. Entregamos a do Cabral, agora lá em Ravenópolis, em Ravena, está ficando pronta. Leva o nome da dona Dorinha, uma senhora que nos ajudou muito lá, na banda de música Lira da Paz. E uma coisa também que a gente fala muito, né? Porque a questão da educação, olha, nós temos que entender. A educação, ela tem um problema, sabe? Que é a falta de percepção, entendeu? De todos acerca do que tem que ser feito. Isso é no país todo, né? No país todo. Pega aí as notas do IDEB que saiu agora, sim, sabe? Tem alguns lugares aí, entendeu? Olha, São Paulo, sabe? Problemas de toda ordem. Agora aí entra o quê? Entra o poder público, claro, entra a família como um todo, a sociedade e, quando eu falo poder público, os profissionais. Eu disse essa semana, né, numa reunião com alguns colegas meus de trabalho lá em Sabará, do programa Criança Feliz, que, olha, nós temos a oportunidade de mudar a vida do outro. Depende de nós.
Se a gente esforçar, fazer direitinho, olha, a coisa funciona. O Brasil hoje está aí. A gente precisa de exportar mais e importar menos. Nós precisamos de produzir riqueza. Hoje nós temos aí um Brasil totalmente dividido. Esse não é o país que nós precisamos. Nós precisamos de um país unificado, com suas divergências na busca de construção e pontos positivos, mas que encare a realidade e transforme a vida das pessoas. Claro. Esse é o desafio. Olha, nós estamos agora, né, em 2002, né, salvo melhor juízo, eu não estou lembrando, acho que o governador era o Itamar, né? Itamar, estava passando por Aécio. E estava passando por Aécio. 2002, 2003, a gente faz uma negociação, inclusive com apoio, volto a repetir e agradecer, do hoje ministro, ex-senador, governador, secretário de Estado, professor Antônio Anastasia. Um abraço, viu, meu querido amigo professor Antônio Anastasia. O convite já está extenso. Quando quiser voltar ao meu programa, será mais do que um prazer, será uma honra. E aí, o professor, né, e ele, junto com o Aécio, com o próprio Itamar, que estava deixando, nos ajuda na aquisição de um terreno ao longo da rodovia Belo Horizonte-Sabará. Deu de quase 500 mil metros quadrados de terra. E esse terreno, a gente idealiza o quê? Emprego e renda. E para isso nós fizemos. Está lá agora. Né? Deu muita confusão, teve uma gestão do prefeito que nos antecedeu, fez uma bagunça tremenda, não seguiu corretamente os licenciamentos, aquilo que tem que fazer, desmembrar, organizar, fazer os memorários descritivos, tudo, né? Fazer o que a lei determina. Que o serviço público só pode fazer o que a lei autoriza. Claro. Não adianta você querer fazer do seu jeito. E eu chego em 2017, e aí tem que agradecer aqui ao Ministério Público, né, através aí da doutora Marta Lacha e o doutor Rodrigo, tá, que teve lá embaixo, e nós temos um baita de um acordo com as empresas. Hoje tem lá 33 empresas que estão para instalar, da terraplanagem está sendo feito, o investimento é da ordem de praticamente em terreno, galpão, infraestrutura, de 300 milhões de reais, sabe? E vai gerar algo em torno de 6 mil empregos direto. As máquinas estão lá fazendo os cortes, os platô, dentro do que precisa, que determina a lei, os projetos aprovados. Você imagina, se um emprego dá dignidade à pessoa, você imagina quase 6 mil. Aí eu vou do outro lado da BR-381. Nós temos um frigorífico aqui, eu vou fazer propaganda do meu amigo, o de casa, lá do doutor Eurípides e o Marcelo. Olha, eles estão, entra o suíno, 1.200 suínos diariamente e já sai abatido lá do outro lado nas caixinhas para abastecer o mercado nacional. Pularam aí de 480, entendeu? 450 empregos para quase 700 empregos, sabe? É um negócio assim, com 24 horas, entendeu? E eu não sei se a turma conhece, mas até para você, entendeu, abater o suíno, tem uma regra da vigilância, claro, tem tudo certinho e tudo, né? Então, é a prefeitura também ajudando, fomentando para que essas empresas, que a iniciativa privada, vá aos empregos. Eu lembro de outra coisa aqui, né? Na época fui muito criticado, quando fizemos aí, a questão de uma licitação para construir um cemitério, o cemitério Parque. Sabará tinha o hábito, né, de fazer o quê? Olha, de organizar loteamentos. E loteamentos sem planejamento. Olha, se você tem um loteamento e ele não está planejado, ele não gera renda, não gera riqueza, sabe? E as demandas, elas continuam. Nós tínhamos o cemitério de 1821, que é o municipal, o cemitério do bairro Nações Unidas, que era para o pessoal da antiga Marzagânia, onde é que tinha a Companhia de Fiação Tecido de Minas Gerais, e não tinha lugar para enterrar as pessoas. E aí nós fizemos, sabe? E hoje 6 mil jazigos são da prefeitura, dentro, dos mesmos moldes para enterrar no cemitério municipal. Então, quer dizer, é muita coisa. Você vai lá em Ravena, nós estamos fazendo lá 5 pontes. Estou fazendo uma ponte agora que vai dar acesso ao bairro Mangueira, Mangabeiras, sobre o Rio Sabará, empreendimento de 7 milhões. Essa que eu falei que liga o Paciência ao bairro Alvela de Homolândia, porque a rua Mara Machado tinha um problema sério. Sabe? E enfrentamos 2 enchentes nesses novos mandatos, uma pandemia, e aí volto a dizer,
a primeira cidade a voltar com as aulas, entendeu? Na região metropolitana, no colar metropolitano do estado de Minas Gerais, foi a Prefeitura Municipal de Sabará. E como que nós voltamos? Fizemos um documento onde participou a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Saúde, o nosso funcionário lá, que o doutor Ailton Cesário, que nos instruiu, porque a gente tinha montado o comitê de Covid, e protocolamos isso junto ao fórum local. E deu a magistrada, né? E o pessoal do fórum olhou e tudo, e nos autorizou a voltar. Por quê? A perda da falta de aula era infinitamente maior do que o problema do Covid, sobretudo nas crianças. E naquele período de Covid, nós tivemos que fazer outra coisa, Raul. Nós sabíamos que uma grande parcela da nossa população escolar dependia daquela alimentação diária. Criamos a cesta nutricional. Gastamos 20 milhões de reais em cestas nutricionais, dado todo mês aos nossos alunos. Porque aquilo ali era o seguinte: se a mãe tinha um filho, uma cesta. 2 filhos, 2. 3. E tinha uma cesta que era condicionado aos filhos também, né? E isso aí, seguindo o quê? Seguindo o modelo das nutricionistas, claro, e tudo. Tanto é que, há cerca de 3 meses atrás, a Rede Globo de televisão evidenciou a nossa merenda como uma das melhores merendas, com qualidade, quantidade, para atender os nossos quase 15 mil alunos. Sabe? Olha, não tem nada fácil na vida pública. Claro. Sabe? Eu falo que é o seguinte, né? Fizemos muito e tem muita coisa por fazer. Por fazer, claro. Tá? Fizemos um centro oftalmológico. Não existe salvador da pátria não existe, vida pública. Né? Quem pensar isso está errado. Olha, a pandemia criou uma fila de cirurgia programada e eletiva no Brasil todo. Sim. E que aquilo foi represando. Porque estava só em cima da Covid, era Covid, né? E o que a Prefeitura de Sabará fez? Nós licitamos no mercado cirurgias. Eu não escolho o hospital. Claro. Mas naquela época ganhou o quê? Ganhou a licitação do Hospital São Lucas, ganhou o Evangélico, ganhou aqui a Lindolfo Avelar, que é ali em Lagoa Santa, só que com detalhe, se uma hernia inguinal, o SUS paga lá, sei lá, um exemplo, 1.500 conto, nós tivemos que pagar 4, 5 vezes tabela SUS. Tá? Eu lembro de um amigo meu, né, que ele me deu até a permissão de falar o nome dele em qualquer lugar, o Davi, ele fez uma cirurgia ortopédica e ele teve que colocar prótese. O SUS, se fosse na fila do SUS, ele ia demorar 3, 4, 5, 8 anos, talvez não conseguiria. E o SUS, naquele encaminhamento, era o quê? R$3.000, 2.800. A prefeitura pagou praticamente R$14.000 pela cirurgia dele. Ele está lá agora, andando bacana, inclusive montou uma escolinha para meninada lá no centro da cidade. Isso que é bacana, viu? Ô Wander, querido, nós temos um quadro aqui que chama Rapidinha. É aquele bate-volta. Nós perguntamos, você responde com uma frase ou com uma palavra. Tá. Vamos lá. O que você... E parabéns pelas... Porque, gente, nós estamos falando aqui há 40 minutos. Tudo verídico. E se deixar, nós vamos ficar a tarde toda aqui falando das coisas que o Wander fez, que foi muitos anos de dedicação e de mandato. Mas vamos lá na rapidinha. Porque nós vamos ter que fazer outros quadros para você voltar aqui outros programas. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria. Prazer todo meu, querido. Obrigado a sempre estar à disposição e sempre atender o meu pedido, viu, Wander? Agradeço ao Breno também lá, o pessoal lá de Sabará, a Carla, o pessoal todo lá de Sabará, viu? Muito bacana. O que você mudaria em Sabará com uma palavra ou uma frase hoje? Hoje, a parte de organização. Sabará. Sabará para mim é tudo, né? Eu sou apaixonado com a cidade. Todos os mandatos. Olha, dedicação, sacrifício. Deus. Poderoso, agradecer o dono da vida. Zé Vitor. Gente boa. E para finalizar, o porquê que você aceitou o meu convite de estar aqui comigo hoje? Vim cá pra gente bater um papo, né? Pra dizer assim, da nossa alegria, de tudo que tá acontecendo. Por exemplo, vamos entregar 5 campos de grama sintética, né? É muito bacana você ver, assim,
né, mesmo diante desses quadros que assolam o Brasil, né, você ter assim, a consciência do dever cumprido dentro das condições que a cidade oferece, né? Então tem muita dificuldade, não podemos aumentar tudo, né? Porque a população ela tem um nível, e é engraçado, sabe, Baús? Só te dar um exemplo, a gente melhora em tudo, e a gente às vezes não melhora muito na renda. Por quê? Porque essas ocupações, esses adensamentos que foram feitos ao longo dos anos, entendeu? Sem planejamento, entendeu? Trouxe para nós pessoas, entendeu? Que necessitam do poder público. E a gente tem que acolher. Então tem muitas dificuldades. Deputado, prefeito, atual prefeito, sei que você está apoiando lá o seu sucessor lá, você quer fazer o sucessor lá, é um seu amigo de confiança sua. Manda um recadinho aqui, fique à vontade, para os seus eleitores lá, que são muitos lá em Sabará. O que você acha que deve ser feito lá em Sabará? O seu apoio a quem? Fique à vontade, 1 minuto você tem para fazer isso aí. Olha, assim, a gente diverge da situação do Brasil atualmente, né? Então, a Câmara de Vereadores, ela se organizou e trouxe para mim uma dupla, né? Que é um professor e uma negra, mulher vereadora da área de saúde. Professor Costela, que eu acho que consegue transformar a vida das pessoas para melhor. E a Conceição, que representa essa busca de espaço de poder da mulher, a mulher negra, que é a essência do Brasil. Então, eu também estou apoiando o professor Costela e a Conceição Arruda nessa caminhada. Respeitamos as outras candidaturas, mas olha, o nosso compromisso é com o professor Costela. Te agradeço demais. Entrevistei não, né? Bati um papo e deixei ele aqui bem à vontade aqui no meu programa para falar e ser justo, para falar de todos os acontecimentos que ele fez em Sabará e todas as obras colocadas em Sabará. Porque se você passar em Sabará, igual o Maluf falava lá em São Paulo, nenhum lugar que não tenha uma obra ou um feito de Vanderboys, você não está dentro de Sabará. Muito obrigado, Vanderboys. Foi sempre e será um prazer estar aqui com você, essa pessoa bacana que você Quero terminar te fazendo um convite. Claro, o convite seu é irrecusável. Na área cultural, nós implementamos, a exemplo de Diamantina, entendeu? Cordas e Tons. É no penúltimo sábado de cada mês. Esse evento está ganhando a cidade. Eu brinco muito, né? E aí uma brincadeira, olha, para turma acima de 30 anos, viu? Que a gente fecha a Rua Dom Pedro II. Tem a festa lá ainda do Jabuticaba. Tem Jabuticaba, vai ter agora da Banana em Ravena, do Orapronobis. Sabará é um lugar, assim, de festa. As pessoas gostam. Culturalmente muito efervescente. Mas agradeço penhoradamente estar aqui com você. Prazer foi todo meu, Wander. Volte sempre, prefeito, como deputado, como amigo, como secretário, como você sempre veio aqui. Ó, a porta vai estar aberta. E vou desejar a seus ouvintes 2 coisas: saúde e muita paz. E você me ajuda a divulgar lá, principalmente Sabará, viu? Com o seu secretário excelente de comunicação. Deixa comigo. Um abraço.